Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, um dos obstáculos que afligem as pessoas no Ocidente é tentar interpretar o budismo da mesma forma que eles faziam com as religiões cristãs, judaicas, muçulmanas, etc. O conceito do que é religião no Ocidente não encaixa muito bem, né, no que é o budismo. Então as pessoas tentam se relacionar com o budismo da mesma forma que elas se relacionavam com o cristianismo, por exemplo. Então tem um monte de ideias que não se aplicam. Então, por exemplo, a ideia é que a pessoa tem que se converter ao budismo. Tem alguma coisa que... existe alguma coisa que determina, né, se você é budista ou não. Né? Tem um ritual. Tem algum certificado, tem alguma coisa que você faz, aí você vira budista. Né? Então algumas religiões, inclusive, algumas vertentes, né, tem a ideia de que só se você fizer um ritual X é que você vai ser salvo. Se você não participar desse ritual, então você vai para o inferno. As pessoas ficam com essas dúvidas também, né? Como é que eu faço para virar budista? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer algum voto, tenho que fazer alguma cerimônia para virar budista. As pessoas têm dúvidas, será que eu tenho que me declarar budista para poder alcançar a iluminação? Né? Eu tenho que ser budista para alcançar a iluminação? Pior que aqui, uma pessoa está me falando aqui perto, um vizinho nosso está me falando que tem alguns amigos deles que são de outras igrejas cristãs, né? Só que a coisa é tão particular que eles acham que só a igreja deles está boa. Só quem vai para a igreja dele está certo. Os outros cristãos estão errados. Não importa se eles são boas pessoas ou não, porque só as pessoas da igreja, especificamente da igreja que ele vai, é que vão ser salvos. As demais pessoas, não importa se elas são cristãs ou não está bom o suficiente. Então, aí as pessoas ficam todas excitadas, né, preocupadas. Eu tenho que me declarar budista para poder alcançar a iluminação, eu tenho que fazer algum ritual, eu tenho que receber os 5 preceitos, eu tenho que fazer algum voto, eu tenho que receber um nome budista. E pior que algumas pessoas ainda adotam essas coisas, né, imitando as religiões ocidentais, elas começam a adotar isso, né? Começam a dar nome budista, fazer ritual para virar budista, fazer coisa, fazer isso, fazer não sei o que lá, aí dá um certificado, aí dá nome, aí dá isso, e faz ritual, e joga água, e sei lá o que, bate sino. Mas na verdade tudo isso é inócuo, não tem nada, não tem nenhum ritual. Não tem nenhum poder mágico que desce na sua cabeça quando você faz um ritual desse. É apenas algo psicológico. Né? Não tem nada a ver você fazer ritual. Não é fazer um ritual ou não que determina se você vai alcançar a iluminação ou não. Né? Então, até a ideia, né? Uma pessoa vai falar, não, mas eu tenho que me declarar budista. Declarar para quem? Para quem você vai declarar isso? Né? O Buda já alcançou a iluminação, ele não está preocupado se se declarou ou não declarou. Vai declarar onde? Eu não sei para quem que você vai declarar isso. Né? É uma coisa que é um assunto pessoal seu. Né? A única forma que eu enxergo de benéfico, né, se você tiver uma percepção dessa de si mesmo, é falar, eu sou budista. Né? O que tem de benefício nisso? Bom, você pode usar isso como um bom parâmetro para o seu comportamento. Né? Então, você vai fazer uma coisa errada, você vai, não, eu não vou fazer isso porque eu sou budista. O budista não faz isso. Eu, como budista, tenho um padrão de comportamento, um padrão de disciplina, né? Que eu devo me comportar de acordo. Né? Mas só vai até aí isso. Né?
é uma coisa que pode ser útil para a sua prática pessoal, né? Para você conseguir cortar, né? Sempre que os pensamentos começam a proliferar muito, começam a dar muitas explicações, muitas justificativas. Não, na verdade, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui, não sei o que lá, mas é uma situação especial. Não vou fazer porque eu sou budista. Os budistas não fazem isso. Né? Isso não está de acordo com o que eu busco, né? Com o meu caminho, com a minha fé, com o meu caminho, né? Eu sou nisso, também para conversar, né? Talvez para cortar a conversa, né? Para não ter que ficar explicando muito. Eu sou budista. Então, aí tá, não precisa explicar demais. Né? Por exemplo, supondo que você veja um monge passando na rua, né? Um monge desses monges em peregrinação. Aí você quer oferecer algo para o monge, quer oferecer um suco, uma água, alguma coisa para ele se refrescar e tal. Ô monge, vem aqui na minha casa. O monge vai ficar desconfiado que já fazer o que na sua casa? Não, vem aqui, eu vou te dar um cafezinho. Te conheço, né? Que diabo é esse cara me chamando, cara esquisito, me chamando para ir na casa dele, né? Não sei não, que história é essa? Não, eu sou budista, eu quero que te ofereça. Ah, tá, e facilita. Aí você já sabe. Ok, entendi. Né? O cara, ele é budista, então ele quer oferecer algo pro monge. Aí facilita a conversa. Né? Mas nesses termos só que isso é útil. Né? Não tem nenhum poder mágico que desce na sua cabeça que agora você está liberado para alcançar a iluminação. Né? Depende da sua prática, depende do que você desenvolve. Né? Então, agora as pessoas gostam disso, né? Então as pessoas fazem isso, fazem ritual, dão nome budista e fazem aquelas coisas todas, né? Tudo bem, Silvio. Mas como tudo na vida, né, tem sempre um lado bom e um lado ruim, essas coisas, né? Tem um lado bom, né? As pessoas gostam, né? Então elas ficam empolgadas. Então elas, agora eu tenho um nome budista, então eu sou budista, então eu tenho que me comportar assim, assim, assado. Então nesse sentido pode ser útil, né? Dar um pouco mais de firmeza, um pouco mais de ânimo para quem pratica, etc. Mas essa firmeza, esse ânimo poderia ser substituído por real, como diria, afinidade com o caminho de prática. A pessoa poderia, por exemplo, realmente entender o que o Buda ensinou, enxergar o valor nisso, praticar e enxergar os resultados da prática. E aí ela teria o mesmo resultado, só que bem melhor, bem mais firme do que ritual e do que nome budista. Né? E também tem um lado negativo essas coisas. Né? Então muitas pessoas querem a vaidade, né? de se declarar isso, querem ter um nome especial, querem ter um diploma, querem ter, né, que não pode andar, falar, as pessoas parecem que querem ter uma estrelinha para pendurar assim, né? Eu sou budista tal, eu sou budista não sei o que lá. Né? Alguns locais você faz retiro de tantos meses, eu fiz um retiro, eu sou um praticante do retiro de 10 meses, eu sou um praticante de retiro de um mês. Então tem tudo isso, é como se fosse desse um ranking, né? Desse uma estatura para a pessoa. Né? Então, às vezes as pessoas fazem curso de Vipassana, curso de Samadhi, mas Samadhi mesmo que é bom nada, né? Tem só o diploma que fala, eu sou um expert em Samadhi. Cadê o Samadhi? Não tem. Né? Então, mas as pessoas gostam disso. Então tem um lado negativo, né? As pessoas ficam meio iludidas com esse assunto, né? Então, se por exemplo a pessoa vem com a ideia de que se eu fizer um ritual tal, eu pertenço à religião, e se eu pertenço à religião, então eu estou salvo. Né? Então a pessoa vai e faz um ritual para virar budista, faz os votos, queima lá com incenso, amarra um cordãozinho, faz o cântico, não sei o que lá, e aí aquilo, sabe, vira uma vaidade para a pessoa, né? Vira uma fonte de apego. Então, eu não sou igual aos outros, eu sou o praticante que já tem nome budista, né? Eu sou um praticante, como se fosse um praticante avançado, né? Sou um praticante avançado, vocês são praticantes iniciantes, né? Eu já sou praticante avançado, eu tenho o nome budista, eu fiz a cerimônia, eu fiz os votos, né? E aí eu sou melhor, vocês são piores, etc. Né?
Tem gente que vem para mim e quer só isso, né? Não, eu queria ir para você me fazer, para me dar um nome budista. Você vai fazer o que com esse nome budista? O que você vai fazer com isso? Vai sair por aí falando para os outros? Qual é o propósito de você ter um nome budista, né? Você quer fazer o que com isso, exatamente? E quer que eu dou o nome, porque aí depois vai falar, eu recebi do Adhyamuli. Eu não conheço essa pessoa, mas depois vai fazendo coisa errada, aí falar que é discípulo meu, tá doido? Não dou não. Não dou nome pra ninguém não. Seu pai e sua mãe já deram nome, tá bom já. É nome que está sobrando nome aí, não precisa de mais nome não, gente. E as pessoas também às vezes não. Até as pessoas querem fazer grupo de meditação, né? O cara forma um grupo de meditação não sei aonde, quer que eu seja, sei lá o que é que eles falam, sei lá o que, espiritual, guia espiritual, alguma coisa do tipo, né? Mas eu nem conheço as pessoas, eu nunca vi na vida. Não, nós estamos montando um grupo aqui, nós queremos que você seja nosso guia espiritual. Mas eu não sei quem são vocês, gente. Como é que eu vou fazer um compromisso desse? Eu não conheço vocês, né? Então, e também qual é o propósito disso, né? O que é que significa? O Adhyama, o Dita é o nosso guia espiritual. Significa o quê? Que eu é só para falar para os outros isso, é para botar um status, né? O que isso significa, né? Então, eu não faço essas coisas não, gente. Eu não fico dando cerimônia para ninguém não, Na Tailândia não tem muito disso não, viu? Na Tailândia não é muito comum isso, não. As pessoas, negócio de receber nome budista e tal. Não existe muito disso não. Mesmo os monges têm, eles usam o nome comum, né? Só os ocidentais na Tailândia, quando se ordenam, preferem usar um nome em Pali. Todos os monges recebem o nome em Pali, porque é uma tradição, né? Mas os tailandeses não usam esse nome em Pali. É só um nome que precisa ter lá, né? Quando você se ordena, então você recebe um nome, mas você não usa esse nome, né? Eles continuam usando o nome normal, inclusive os apelidos, né? Nem é nome normal, não é nem nome formal, eles continuam usando o apelido, né? Como Ajantan, Lampopiak, e são apelidos, não são nomes, né? Anand já é um nome, né? Liam, eu não sei eu acho que Liam também é um apelido, não é um nome de verdade, né? Ajan Liam. Ajahn Chah, eu acho que Ajahn Chah é o nome dele também. Chah, não lembro se é nome ou apelido, né? Mas eles usam apelido. Eles não estão nem gostam de nome budista, os próprios monges não usam, né? Mas os ocidentais usam porque às vezes o nome ocidental da pessoa é um nome cristão, né? Aí fica, né, o venerável José, o venerável Jesus, imagina o cara chama Jesus, né? Ajahn Jesus, né? Aí fica esquisito, o cara é um monge budista, chama Jesus, aí confunde muito, né? Então, para evitar confusão, eles acabam usando o nome em Pali, né? Que não tem conexão com outra religião, né? Usar o nome ocidental, às vezes, tem conexão com outra religião, pode gerar confusão, né? Então eles usam o nome em Pali, né? Mas mesmo Sri Lanka também, o Sri Lanka eles usam o nome da cidade que você mora, né? Então eles até dão um nome em Pali e o sobrenome é a cidade, né? O primeiro nome é a cidade e o segundo nome é o Pali, né? Então são convenções, né? Não tem nenhum significado assim especial, né? Então então a pessoa que não, pessoas perguntam isso também, né? Como é que eu faço para saber se sou budista? Eu sei lá também, ué, decide sozinho. Você que sabe, né? Você é budista ou não. Você não tem certeza, então provavelmente você não é, ué. Quando você achar que você decide. Você não tem que pedir permissão para ninguém para ser budista. Esse que é o galho, as pessoas sempre voltam no mesmo ciclo de pensamento, no mesmo formato de pensamento que é das religiões teísticas, né? Então, a religião teística, você tem que pedir permissão para fazer parte da igreja, aí você faz parte da igreja, agora você é nosso, você nos pertence, né? Umas coisas assim que não tem muito a ver com o budismo, né? Então, tem essa questão dos preceitos também, as pessoas acham que preceito é um pecado, se eu quebrar o preceito, eu vou ser punido pelo Buda. Não tem nada a ver com isso, né? Tudo isso são treinamentos, né? São treinamentos para a mente, tudo isso, tudo busca, são ferramentas
para alcançar a iluminação, né? São apoios que podem ou não ser utilizados por aqueles que querem alcançar a iluminação. Então as pessoas me perguntam, né, também, né, o que é budismo? Budismo é filosofia, é religião? Essa pergunta vem de novo. Quantos anos que as pessoas estão perguntando isso até agora? Não resolveu esse assunto ainda. Então eu sempre respondo, budismo é um conjunto de ferramentas. É isso que o budismo é. O budismo é um conjunto de ferramentas para auxiliar aqueles que querem alcançar a libertação. Então, dentre essas ferramentas existem coisas que no Ocidente seria considerado religião. Dentro dessas ferramentas existem coisas que no Ocidente seria considerado filosofia. Dentro dessas ferramentas tem coisas que no Ocidente seriam considerados, sei lá, disciplina, cultura, folclore, música, sons, imagens, arte, né? Tradições, histórias, né? Lendas, que mais? Costumes, etiqueta, hábito de convívio, sei lá, um monte de coisa, valores, né? E aí também tem a prática, tem textos, né? Textos religiosos, textos formais, tem a prática de meditação, um monte de coisa, né? Tem um monte de recursos, né? A prática devocional, até superstições também faz parte. Algumas superstições podem ser úteis, né? Se as pessoas têm inclinação à superstição, você sabe que quer queira ou quer não, elas vão inventar. Se eu não der uma superstição para elas, vão inventar a superstição delas. Então você dá uma superstição que tenha algum fundo de verdade, né? Por exemplo, você não sei, né? Que nem uma forma de você, por exemplo, um exemplo no Ocidente, a gente vê no Brasil bastante isso. Pessoa, bom, se você entrar para a minha igreja, Deus vai te abençoar, você vai ter prosperidade, e a sua vida familiar vai melhorar, você vai abandonar o vício, você vai ter sucesso no trabalho. Aí a pessoa entra para a igreja. Ela entra para a igreja, ou eles ensinam, ajudam ela a perder o vício do álcool, né, usando, né, se a pessoa não tem força de vontade suficiente, ele fala, olha, para de beber, senão Deus vai te castigar. Aí a pessoa, com medo de ser castigado por Deus, para de beber, para de agredir a esposa. Né? Aí, quando ele para de beber, ele consegue ficar mais funcional. Quando ele consegue ficar mais funcional, ele consegue chegar no horário, na hora do trabalho. Né? Então, no trabalho, ele não faz nada errado, ele consegue funcionar de maneira normal, que nem um ser humano normal. Quando ele consegue funcionar como ser humano normal, ele consegue ganhar o salário dele, ele ganha uma promoção, etc. As pessoas veem que ele é confiável. Ou ele fica mais diligente, em vez de beber, ele vai trabalhar, aí ele ganha dinheiro, aí ele prospera. Para falar, olha, foi Deus que deu de presente. Mais ou menos, né? Tem a ver, né? O fato, ele ter acreditado na doutrina, né? Na história que foi contada, no final dá um resultado, né? Uma espécie de superstição, mas não é uma superstição que não tem nada a ver, né? Que nem uma superstição que no final dá um resultado, né? Então, se você for para a Tailândia, você vai encontrar isso também, né? Tem alguns locais que você vai encontrar isso também. Então, bom, né? Não é o excelente, né? Mas desde que dê bons resultados, eu não critico, né? Porque eu já vi muitos locais como esses, né? Onde um ocidente provavelmente iria criticar e olhar com desdém, mas você chega lá, você conhece as pessoas, você vê que na verdade elas estão num nível de prática muito elevado. Mas elas vivem nesse meio, né, de superstições, de crenças, né, de rituais e tudo mais. Mas aquilo, de alguma forma, elas conseguiram organizar aquilo de forma que dê resultados. Né? Então eu não critico, né, já que está dando resultado. Né? Não é a minha inclinação, não é como eu gostaria de fazer, mas vocês estão fazendo, então parabéns. Né? Que não pode a pessoa ficar fazendo esses rituais todos, essas superstições todas, não tem resultado nenhum. Né? As pessoas não andam para frente e às vezes até regridem. Né?
Aí é que realmente não tem porquê, né? É totalmente inútil, né? Você vai fazer uma coisa dessa que pelo menos seja útil, né? Mas também precisa ter cuidado para isso não suplantar os verdadeiros ensinamentos do Buda, né? Numa pequena escala, né? Isso pode ser tolerado, eu acho, né? Mas não se pode perder visão, né, do que é que o Buda de fato ensinou, né? E o que realmente é o Buda Dhamma, né? Mas é normal, né? É normal as pessoas quererem essas coisas, né? E as pessoas fazerem uso dessas coisas, né? É normal. Então é importante, né, quem vai se envolver com o budismo, né, parar de sempre tentar se comportar com relação ao budismo como se fosse aquilo que elas entendem como religião no Ocidente, né? Não é. Não é a mesma coisa. O budismo não é a mesma coisa, né? E isso não só é hoje em dia que é assim, mesmo antigamente, né? Você pode ver nos sutras, por exemplo, mesmo grandes discípulos do Buda, né? Os reis, né? Rei Bimbisara, rei Pasenadi, eles eram discípulos dedicados do Buda. E ainda assim, quando eu tinha que fazer uma cerimônia, fazer alguma coisa, eles faziam a cerimônia dentro da religião Brahmani, né? Eles continuavam seguindo os rituais e as coisas Brahmanis, né? Mas a prática deles era budista, né? A fé deles era... Então não era uma coisa assim, eu não acho que naquela época o budismo fosse encarado como religião da mesma forma que as pessoas encaram hoje, né? Ele convivia, né, com outras coisas que de fato, né, eram religiões, né? Então ele não, pelo menos da parte dos budistas, não havia uma ideia, não, você tem que ser budista, você não pode ser mais nada, né? Eles não tinham essa interpretação, essa atitude, né? Não tinha essa ideia, né? Essa pessoa me pertence. Essa pessoa é budista, então ela pertence ao meu grupo, né? E da mesma forma, né, o reverso, né, depende de cada pessoa também, né? Então, na Tailândia, por exemplo, os monges ainda têm, né, um relacionamento mais íntimo com o mestre, né, que você fala, é discípulo da pessoa tal, né? Então, sei lá, você se ordenou com ele, né? Então você é discípulo dele, você recebeu o Nisaya, né, que tem uma cerimônia formal que você pede para aquele mestre ser o seu professor, tal, né? Aí você tem deveres para com ele tem deveres para contigo, né? Então existe um relacionamento mais formal, né, entre o mestre e o discípulo, né, no contexto monástico, né? Mas com relação aos leigos não tem isso, né? São as pessoas que decidem, né? Se você é discípulo do Ajahn X ou Y, é você que decide, não tem nenhum ritual. As pessoas querem vir aqui fazer ritual também para virar meu discípulo. Você tá doido, eu não te conheço. Nunca vi na vida, o cara manda e-mail, eu quero ir aí pra você pra eu virar seu discípulo. Eu não te conheço. Tá doido? Eu quero que você me faça um ritual pra eu poder virar seu discípulo. Você pega discípulos? Eu não pego discípulo nenhum, sai pra lá, não quero. Já tem problema demais na minha vida, não quero mais problema. Não sou eu que disse se vocês são discípulos ou não, vocês que decidem isso. Você precisa vir pra mim pedir pra ser discípulo, você que decide se você... E como é que você decide isso? Seguindo, né, o que a pessoa ensina, né? Então você se diz, Ajahn Buddhadasa dizia isso, né? A palavra Ajahn significa professor, né? Então ele falava, não fique me chamando de professor se você não segue o que eu ensino. Se você quer me chamar de professor, faça o favor de seguir o que eu ensino, né? Da mesma forma, né, as pessoas querem se dizer discípulo do Ajahn Chah, discípulo do Ajahn Mahabua, então você tem que praticar de acordo com o que eles ensinam, né? Então, na medida que você pratica de acordo com o que eles ensinam, né, você tem o direito de dizer, né, eu sou discípulo da Ajahn Chah, né? Mas até ao ponto, isso é tão solto, né, na Tailândia, que às vezes até gera um pouco de fricção, né? Porque qualquer pessoa pode chegar e dizer, eu sou discípulo da Ajahn Chah. Mas você pergunta, mas peraí, quer dizer que então você viveu com ele? Não, nunca vi ele na vida. Mas eu sigo os ensinamentos dele, então eu me considero discípulo da Ajahn Chah. Às vezes, eu lembro uma vez que teve até um problema lá, porque é um mosteiro, um templo, né? Não era nem um mosteiro.
O cara, ele, eu não acho que ele estava sendo desonesto, né? O monge, ele era bastante sincero, eu acho, né? E ele gostava muito dos ensinamentos do Ajahn Chah. E ele se considerava discípulo do Ajahn Chah, porque ele seguia o que o Ajahn Chah ensinava. Ele lia os livros, ele seguia o que o Ajahn Chah ensinava. E aí ele começou a colocar a imagem do Ajahn Chah, a figura do Ajahn Chah, né, na entrada do mosteiro, né? E aí quando alguém vinha perguntar para ele, né, quem é meu professor, é o Ajahn Chah, né? E ele, aí tinha foto do Ajahn Chah, tinha coisa, né, no tempo dele. Né? Só que aí a informação chegou até o Wat Papong, né? A sua filial lá naquele local. Filial? Não tem filial nenhuma ali. Mas como não, tem um monge lá, ele diz que ele é discípulo do Ajahn Chah. Nunca ouvi falar. E aí foram lá, eu não sei como é que se resolveu essa situação, né? Mas eu acho que eles convidaram ele a fazer parte do grupo, né? Eles viram que ele era sincero e tudo mais, convidaram ele, né? Então, já que você vai fazer isso, então venha se juntar a nós, né? Aí você vai aprender a nossa disciplina, nosso modo de prática, né? O que é que é apropriado, o que não é apropriado para um monge que se diz discípulo da Ajahn Chah, né? Existe uma conduta esperada de você e tal. Então, se eu não me engano, foi isso, né? Mas eu lembro de situações que as pessoas vêm, os monges vêm até lá, né? E pedem para fazer parte do grupo, né? Eles vêm estudando já o que a Ajahn Chah ensina e tal. Eles têm um mosteiro, não sei aonde, né? E eles querem, não, eu quero fazer parte do grupo, eu quero me tornar oficialmente, né? Parte do grupo de discípulos da Ajahn Chah, né? E tudo mais, né? Mas a princípio não tem nenhum direito da gente dizer à pessoa, não, você não é discípulo da Ajahn Chah, né? A gente não tem propriedade sobre isso, né? Então, então é assim que funciona, né? Nessa tradição, né? Outros locais têm atitudes diferentes, mas aqui é assim que a gente faz, né? Então, mas eu não sei, eu tendo a pensar que é a maneira mais correta, né? Talvez eu esteja olhando de maneira parcial ao assunto, mas quando eu olho, né, nos sutras e tudo mais, me parece que essa é a maneira mais correta, né? O Buda nos sutras nunca fez ritual nenhum, né, para declarar se alguém é discípulo ou não, né? Nos seus monges, né? Mas os leigos, eram os leigos que se declaravam discípulos, né? E eles que iam até o Buda e diziam, o Senhor lembre-se de mim como um discípulo leigo, né, que vai seguir os seus ensinamentos até a morte, né? Então não era o Buda que dizia, né, que fazia ritual, recebia ou não a pessoa declarava e é isso, é a iniciativa dela, né? A pessoa que decide se ela é budista ou não, né? No que diz respeito aos monges, tem um ritualzinho, tem um vínculo mais forte, né? Um vínculo mais próximo, né? Inclusive envolvendo deveres, né? Para ambos os lados, né? Mas com relação aos leigos, sempre foi assim, né? Nunca teve muito esse negócio de dar nome, de fazer ritual, de fazer voto, né? As pessoas a iniciativa é das pessoas, né? As pessoas que tomam a iniciativa, né, de tomar refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, né? São elas que têm que ter essa iniciativa, não é a religião que lhe dá um título ou um status ou um certificado, né? Se você está em busca disso, então não venha para essa tradição, né? Procure outra tradição, né? Porque a gente não dá certificado, né? Se você quer algo para alimentar o seu ego, algo que você possa mostrar para os outros, né? Então não venha para cá, você não vai encontrar isso aqui, né? Aqui a questão é mais você com você mesmo, né? Então é assim, né, que funciona. Okay. Alguma pergunta sobre isso? Ou algum outro assunto? Não? Em que contexto que o Buda falava dos oito preceitos? Ele recomendava às pessoas leigas, de tempos em tempos, né, uma vez por semana, mais ou menos, né, as pessoas terem um dia de prática intensiva, né? Então as pessoas uma vez na época era na calendário lunar, né? Então mais ou menos a cada 7 dias as pessoas tiravam um dia para seguir os 8 preceitos, né? Ou iam para o mosteiro ou faziam em casa mesmo, né?
ou iam para o mosteiro, né, e ficavam o dia inteiro, né, seguindo os 8 preceitos. Né? Não assistia televisão, não ia se divertir, não ia ouvir música, fazia somente 2 refeições por dia. Né? É um dia de reclusão, um dia de prática, de renúncia, né, e de prática para as pessoas. Né? Nesse contexto que é os 8 preceitos, né, que era recomendado. Né? Os 5 preceitos é recomendado no sentido de que se você não seguir os 5 preceitos, você vira bicho. Né? Você deixa de ser gente. Não é a questão de para você virar budista, você tem que seguir os 5 preceitos. Né? Mas, na verdade, isso é um raciocínio meio que lógico. Né? Se você realmente leva a sério, se você se acha budista, né, significa eu tenho fé no que o Buda ensinou, então você deveria levar a sério esses 5 preceitos. Né? Mas, na verdade, não tem nenhum vínculo direto entre seguir os 5 preceitos e ser budista. Né? É um vínculo lógico, né? Mas não é um vínculo assim, você só pode ser budista se você seguir os 5 preceitos. Né? Você pode ter a opinião, né, de que uma pessoa que se diz budista deveria seguir os 5 preceitos. Né? Mas não tem nada assim que realmente obrigue isso. Né? Quando os 5 preceitos são ensinados, não são ensinados em termos de fazer você virar budista. Os 5 preceitos são ensinados em termos de fazer você virar gente. Né? Para você ser humano, você tem que seguir esses 5 preceitos. Né? Você manter o seu status de ser humano, você precisa seguir esses 5 preceitos. Né? Então, é por aí.